Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto e que honra estar mais uma semana com vocês para compartilhar um pouco mais do meu coração. E o tema dessa semana é Forjados na Escola da Humilhação. E como é difícil estar matriculada nessa escola. Como é difícil estar neste lugar. E talvez em algum momento da sua caminhada, você vai parar e se perguntar, será que realmente vale a pena? E eu sei que não vai vir uma resposta extremamente audível. Você vai precisar abaixar os ruídos externos, limpar as mentes e encontrar a raiz de tudo, o Deus do propósito. Quando a árvore vai crescendo, pode ser que as flores estejam tão altas, tão lindas, perfumadas, tão notáveis, que por algum momento ela pense ser mais do que a raiz, que a raiz não tem tanto valor. E é nesse momento que nos perdemos. Também vão ter momentos em que as sementes estarão tão enterradas que parece ser impossível brotar vida em meio a tanta terra, ter beleza em meio a tanta escuridão, ser notável em meio a tanta invisibilidade. E é nesse lugar que o agricultor permanece cultivando. Ele continua regando e a água junto com a areia faz lama. Isso vai parecer que está nos sujando mais, mas são os recursos necessários para florescer. Entre os adubos mal cheirosos tem sido formado uma flor de cheiro peculiar. Em meio às terras pisadas e reviradas, com pedregulhos, tem crescido uma raiz profunda e forte. Mulher, eu quero te dizer, você não foi esquecida. O secreto é o lugar de gerar. Você é semente nas mãos do agricultor da vida. As cascas, elas nos protegem. São as mesmas que nos escondem até estarmos prontas para romper. E é preciso ser grata por elas, sem desejar se despir antes e nem permanecer com elas quando já for tempo de deixá-las. Uma vez, eu estava orando ao Senhor e falando tanto que eu queria ter uma vida profunda. E logo na mesma semana eu vi que para a fabricação dos melhores vinhos as uvas precisam ser mais intensas que as outras e por isso são plantadas em terrenos que as fazem sofrer mais. Isso leva a criarem raízes profundas e gerarem um sabor e aroma peculiar. Ao longo dos anos, quantas vezes eu me questionei por tantas provas e Deus me respondeu: você não quer ter uma vida profunda? Então eu te colocarei em terrenos difíceis, em que você irá depender única e exclusivamente de mim e da sua decisão de permanecer em mim, independente das condições externas. Mulheres, eu quero te dizer que o lugar onde você está é o lugar que o Senhor permaneceu. Nada chega sobre a nossa vida sem que o Senhor tenha permitido. E tudo que chega até nós é para que o propósito do Senhor se cumpra em nós. A palavra de Deus diz que nós estamos guardados nele. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito do Senhor é Cristo formado em nós. Deus não está preocupado com o seu ego. Deus não está preocupado em te fazer momentos felizes. Deus está preocupado em te tornar uma filha em que tem o caráter e o coração aprovado. E para isso, muitas vezes, vamos precisar nos matricular na escola da humilhação. Muitas vezes a humilhação vai vir sobre nós e às vezes a gente com a mente imatura pensa que a humilhação chega até nós para nos matar, para nos destruir, mas todas as vezes que a humilhação chega até nós, sendo com a permissão de Deus, é para produzir em nós o coração que devemos ter. A humilhação ela vem para tirar toda a arrogância do nosso coração e nos levar a um lugar de entrega, de sensibilidade e vulnerabilidade. E é nesse lugar que somos curadas. As lágrimas, elas não são sem propósitos. A dor do fogo é necessária para que o ouro reluza. A prensa está fazendo escorrer o que já não deve ficar e o bagaço, porque eu sei que é assim que você se sente, porque muitas vezes é assim que eu me sinto. Eles nas mãos do Senhor está formando e se tornando matéria-prima para o reino de Deus.
Mulheres, entendam, enquanto estivermos na escola da humilhação com o nosso coração arrogante, não vamos sair deste lugar. Não seremos aprovada em meio ao processo, porque muitas vezes a gente pensa que o processo em si só já nos leva à promessa, mas é o nosso posicionamento diante do processo, é o nosso posicionamento diante das adversidades, diante da humilhação, diante das palavras contrárias, diante das situações indesejadas, que vai nos determinar se acessaremos a promessa ou não. Nós precisamos abraçar o processo e muitas vezes é abraçar a humilhação que chega até nós. Não na expectativa de nos diminuir, mas para que, de fato, Cristo seja exaltado em nós. Eu vejo muitas vezes o nosso ego extremamente inflado. Não é porque Cristo habita em nós que nós permaneceremos de pé, mas justamente porque Ele habita em nós que os nossos joelhos precisam estar sempre dobrados diante do Senhor, sempre rendidos ao Senhor. Eu não sei em que tempo a gente tem vivido, em que muitas vezes a gente ouve falar que porque Cristo habita em nós, não existe mais aquela história de que eu preciso me diminuir. Não, a gente continua tendo que se diminuir, porque o valor não está em nós, está no Senhor. Nós somos vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Não tem a ver conosco. Os momentos bons que vivemos não tem a ver conosco. Aquilo de bom que fazemos não tem a ver conosco. E aquilo de ruim que vem sobre nós é a mão do Senhor permitindo que toda parte de nós, pecadora, seja esmagada, seja triturada. E às vezes eu fico lembrando das parreiras com as suas uvas. E aí eu fico pensando, se eu fosse uma parreira, e às vezes na escola da humilhação a gente é como essa parreira, cheia de uvas, que a gente vê as pessoas tirando os nossos frutos, tirando aquilo que parece que é o que temos de melhor. E aí não só tirando aquilo que parece que temos de melhor, como esmagando, triturando. E a gente pensa que está jogando fora tudo aquilo que possuímos, tudo aquilo que a gente trabalhou tanto tempo para ter. E parece que aquilo ali é o nosso fim, quando na verdade o esmagamento está servindo para gerar o vinho. Algo rebuscado, sofisticado, algo de um valor muito maior do que apenas uma uva, algo que é mais elevado, né? E às vezes aquilo que a gente está chamando de fim, aquilo que a gente está dizendo que acabou, na verdade, é o que está nos levando para uma nova fase, um novo nível, ainda mais profundo, ainda mais elevado, ainda mais sofisticado, rebuscado, ainda mais peculiar, ainda mais único. Quantas vezes em meio aos processos eu pensei que eu não ia conseguir? Quantas vezes eu achei que não tinha como eu continuar? As minhas pernas elas já não aguentavam dar mais um passo. Os meus braços eles estavam fracos e as minhas mãos estavam vazias. Eu estava num lugar de exaustão. E o Senhor me pegou no colo e me mostrou que eu não me torno quem eu devo ser e nem chego onde Ele me chamou para chegar na força do meu braço, na minha capacidade, mas na minha dependência. Quando eu escolho descansar nele, entender que ainda que eu não entenda o processo, Ele está no controle. E porque Ele é bom, eu posso descansar na sua bondade. Não são as minhas mãos ocupadas que me autorizam a viver a promessa, mas o quanto as minhas mãos entenderam que eu não preciso fabricar o caminho, só desfrutar dele. Ainda que o caminho seja muito difícil por alguns momentos, ainda que o caminho para mim não faça sentido, ainda que o caminho seja solitário, ainda que o caminho seja de dor, ainda que o caminho faça abafar o meu ego, ainda que o caminho me faça sentir triturada, esmagada, destruída, o caminho está me levando à promessa. E eu não caminho sozinha. O Senhor está comigo. Ele não só está comigo, como Ele é o próprio caminho. O propósito da humilhação
é gerar raízes profundas, um caráter aprovado e uma dependência única e exclusiva em Deus. Enquanto o seu foco for o lugar que você vai chegar e não a pessoa que você está se tornando, você não vai conseguir ver beleza no caminho. Vai sempre ser difícil entender os processos. Eles sempre vão ser injustos e vazios. Você sempre vai se sentir rejeitada. Você sempre vai se sentir abandonada. Você nunca vai sair do lugar de rejeição. Porque o tempo todo você só vai ver o que te falta. Você só vai ver o que o homem está produzindo em você e não aquilo que os céus estão fazendo em você. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor. E o propósito de Deus, eu volto a falar, é Cristo formado em você. Por todas as vezes que você achar que não vai suportar a humilhação, se lembre que o processo não vem para te matar. Ele vem para matar aquilo que nós não nascemos para ser. Ele vem para sufocar o nosso ego inflado pela vaidade. Ele vem para tirar de nós tudo aquilo que o pecado foi alimentando. Aquilo que nasceu do pecado, de um coração caído. Os projetos que não são de Deus para nós. Os sonhos que não têm a ver com o nosso propósito. E eu sei que isso dói, mas isso cura. Isso não mata quem somos, pelo contrário, isso traz vida para quem fomos criadas para ser. Esse é o propósito da escola da humilhação, nos tornar, voltarmos à essência, encontrarmos a nossa identidade, firmarmos a nossa fé, nos levar a águas profundas. Então eu quero te dizer, se você está matriculada hoje na escola da humilhação, saiba que ela não é o seu destino final. Ela não é toda a sua história. Ela é parte de uma caminhada intensa, de muitas outras etapas, de muitas novas etapas. Ela não é o fim da história, ela é só uma parte dela. Então confia que o autor e consumador da sua fé não te abandonou neste tempo. Ainda existe esperança. Esse tempo não é o seu destino final. É uma parada em que o Senhor está te aperfeiçoando. O Senhor está limpando o seu coração. O Senhor está alinhando o seu olhar. O Senhor está tratando quem você nasceu para ser. Está fazendo florescer aquilo que Ele depositou sobre você. E também está fazendo morrer aquilo que o pecado, que o mundo caído fez você alimentar. Então, em nome de Jesus, abrace a escola da humilhação, entendendo que o Senhor não te abandonou durante esse processo e que o tempo da escola da humilhação é tempo de aprofundar raízes e lembrar que o Senhor, que tudo vê, permanece com você. E mais que isso, Ele luta as suas causas. Ele trabalha em seu favor. E o chamado do Senhor é para que nos humilhemos diante da perante mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele nos exalte. É preciso um desejo nosso de nos humilhar. Não são as pessoas que nos levam a um lugar de honra porque estão nos humilhando, mas o nosso coração, enquanto vivemos a humilhação, será que ele está submetido ao Senhor? Ou será que temos batido o pé e falado, Deus, você não está vendo o que eu estou passando, não? Será que você não vai fazer nada em meu favor? Será que você vai continuar indiferente à minha causa? Precisamos nos lembrar que o Senhor nunca será indiferente à nossa causa. E tudo aquilo que Ele permite sobre as nossas vidas tem um propósito de amor, tem um propósito de graça. Então, se nós não temos conseguido enxergar isso, precisamos alinhar a nossa oração e pedir, Deus, nos faz enxergar aquilo que o Senhor quer que eu veja nessa estação, porque nesse momento eu só sei me sentir abandonada e rejeitada, mas me faz me sentir aquilo que o Senhor tem feito em mim e por mim. Precisamos entender que precisa haver uma decisão do nosso coração de nos humilharmos diante dos processos que temos passados, porque as mãos das pessoas podem até ser instrumentos do Senhor para nos levar a essa humilhação, mas se não houver uma inclinação do nosso coração para a vontade do Senhor, vamos permanecer nesse processo e nunca seremos aprovados. Então, em nome de Jesus, que na escola da humilhação você seja matriculada e conduzida pelo Espírito
Espírito Santo para que você seja aprovada e para que você flua e saia desse tempo curada, restaurada e pronta para curar outras. Que o Senhor te abençoe.